Vamos partir para a análise desta intervenção do Primeiro-Ministro no início da rentrée política. Convidámos para virem para o nosso jornal 3 deputados, a deputada Rita Matias, do Chega, o deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal, e o deputado Eurico Brilhante Dias, do PS. Muito boa noite a todos, bem-vindos. Deputada Rita Matias, marca a mesma falta de comparência ao tema orçamento neste discurso? Antes de mais, Marco, de facto, houve aqui uma tentativa de não tocar num ponto que todas as figuras do PSD tentaram tocar. Vimos a Guiara Branco mencionar a importância de termos um país estável com base na aprovação de um orçamento, pedindo até, eventualmente, uma abstenção do Partido Socialista ou do Chega. Sebastião Bugalho, o grande cabeça de lista que escolheram para as eleições europeias e agora eurodeputado, também fazer quase esse pedido às oposições. E, portanto, o Primeiro-Ministro não mencionar não deixa de ser algo curioso. Mas eu diria que o discurso de Luís Montenegro se equipara àquele versículo de Apocalipse que já usei em debates parlamentares, que é ou quentes ou frios porque os mornos são vomitados. É porque é um discurso que, em primeiro lugar, não tem um fio condutor. São lançados vários temas e depois volta atrás e volta para a frente para falar de SNS, para falar de futuro, para falar de jovens, para falar de idosos, mas não se compreende que medidas é que são novas, porque aquelas medidas já estavam praticamente todas anunciadas e mencionadas anteriormente. Portanto, não houve nada de novo neste discurso. E para mim, para além do Orçamento de Estado, há um grande silêncio na sala também em relação a um tema que tem preocupado os portugueses, que é a imigração. E Luís Montenegro tem pautado a sua governação... do trabalho em prol da dignificação dos imigrantes. Pouco, muito pouco. Face àquilo que tinha prometido esvaziar o discurso do Chega, apresentando medidas de controle de imigração, apresentando medidas de devolução da segurança às ruas, conforme os portugueses vão pedindo, mas na prática não se tem traduzido não só na ação governativa, como também depois nas aparições públicas que vai fazendo. E lembro-me que foi no Algarve em que chamaram um grande peso pesado Pedro Passos Coelho, que teve um discurso em tudo alinhado com aquilo que o Chega tem dito. E, portanto, esperava neste regresso ao Algarve, de uma postura mais assertiva e de dizer aos portugueses, os portugueses primeiro, vamos valorizar o nosso património humano, vamos garantir a segurança das cidades, vamos controlar fronteiras, mas nada disto foi feito também. Portanto, a par daquilo que o Partido Socialista já aqui tinha dito, tenho que dizer que este foi o grande silêncio, num discurso que não cativou, que não trouxe nada de novo, e que, acima de tudo, mostra um Primeiro-Ministro que volta à atividade política, mas parece que já vem cansado. E, portanto, nada de novo, nada de animador para este novo ano político que se avizinha. Deputada Rita Matias, estas 3 medidas que foram apresentadas pelo Primeiro-Ministro, alguma delas lhe parece determinante ou, pelo menos, prioritária? Bom, todas elas parecem que vêm apenas colocar pensos rápidos num sistema que está manifestamente esgotado. E este debate que nós temos em torno do Serviço Nacional de Saúde, se calhar já temos há tantos anos como os anos que eu tenho de vida. Tenho 25 anos e não me lembro de um único ano em que não se assiste a esta discussão, de que temos um Serviço Nacional de Saúde que necessita de uma nova aposta, de uma nova visão, de reformas estruturais, e vamos passando de governo após governo fazendo isto que o Luís Montenegro anunciou hoje, que foram pequenas medidas que não vão solucionar. Já foi aqui dito, vamos aumentar o número de vagas para estudantes entrarem em medicina. Mas não é líquido que todos os estudantes que sejam formados vão para o Serviço Nacional de Saúde. Não é líquido que fiquem em Portugal. Não é líquido sequer que acabem a sua formação superior, sabendo que é um dos cursos com maior stress e burnout, em que os jovens realmente sofrem uma pressão extra. E, portanto, esta aposta ainda não é suficiente e, portanto, vamos continuar a perder mais médicos do que aqueles que temos capacidade de fixar. Isto não é animador. E não é animador também. Não concordando com aquilo que Eurico Brilhante Dias diz quando diz que Luís Montenegro devia de confessar o pecado de que as respostas nas urgências obstétricas não estão a funcionar, mas não estão a funcionar porque houve um governo anterior que as deixou completamente desmanteladas como estão hoje. Portanto, não é Luís Montenegro que tem que fazer o meia-culpa por parte dos erros anteriores, mas de facto poderia ter sido mais contundente e mais crítico em relação ao SNS que herdou. Ainda assim, acho inconcebível um Primeiro-Ministro referir-se apenas a algumas urgências fechadas, quando não é verdade. Por exemplo, no fim de semana passado, no meu distrito, não existia um único serviço de obstetrícia aberto, do distrito de Setúbal, e é inadmissível obrigarmos grávidas a fazerem quase 100 km para terem um acesso de cuidado básico, para terem o seu parto, para terem um momento de atenção numa altura tão especial da sua vida. E por isto é preocupante não só esta diminuição do problema por um lado, como por outro também minimizar a situação com uma palavra de conforto.
Sr. Primeiro-Ministro, muito obrigada pela sua palavra de conforto, mas as mulheres não querem palavras de conforto, as famílias não querem palavras de conforto. As famílias querem, de facto, uma resposta pública aberta, ou então uma resposta aberta, mesmo que não seja pública, que seja privada, querem poder aceder à sua consulta, ter um médico especialista que olhe para elas, que veja, que perceba porque é que estão a sangrar, porque é que estão a ter uma perda, se podem ter algum cuidado de saúde diferente. Portanto, no meio disto tudo, parece-me que de facto, houve aqui um desnorte por parte do Primeiro-Ministro que anunciou, de facto, medidas que não vão ser estruturais. E, portanto, é lamentável porque começamos sabendo muito pouco. Sabendo que este governo parece que, sinceramente, quer precipitar eleições, mesmo na questão do orçamento de Estado. Parece-me, uma vez mais, que é importante dizer isto, que vão querer jogar a carta da vitimização, de que, vejam, há oposições que não nos deixam governar a partir do Parlamento e que, por isto, precisamos de um reforço ainda maior dos portugueses. E não sei se isto vai resultar desta forma e, portanto, não nos cansamos de repetir isto para que os portugueses vão acordando e percebendo que num sinal de eventual crise política, não é porque necessariamente a oposição a quer precipitar, pode ser porque o governo tenha interesse em ver essa crise política instalada e, portanto, é preciso perceber se realmente não foi possível governar ou se o governo não quis realmente governar. Até porque as medidas que vai apresentando também não são medidas de quem quer governar. Dizia Rodrigo Saraiva muito bem que em relação aos passos a esta medida vai apenas aumentar a procura. Também na resposta que foi dada aos jovens de um apoio de isenção de IMT e imposto de selo, ou então da comparticipação pública para a aquisição de uma casa, isto também só está a precipitar os jovens para o mercado imobiliário, sabendo que é um mercado manifestamente esgotado, com poucas casas. O que está a acontecer é os preços das habitações estão a aumentar. Quem é que não tem capacidade para fazer face a esses preços? São os jovens. Portanto, vemos um primeiro-ministro eleitoralista que está a fazer cálculos para o futuro, eventualmente para futuras eleições, e ninguém está a dizer isto. Portanto, mais vale irmos avisando de antemão para que os portugueses percebam que o que vai acontecer nos próximos meses é muito importante e que não se deixem iludir com futuras chantagens que eventualmente possam acontecer. Pelo menos, quanto ao Partido Socialista ou contra as demais forças políticas, não tenho que responder por elas, mas em relação ao Chega, de antemão avisar que não vamos ceder às chantagens e queremos, de facto, promessas de reformas estruturais concretas, não é só acenar a determinados eleitorados. Muito obrigado aos três por terem vindo para este início de ano político, o início das hostilidades políticas. A política está de regresso à atualidade.